Não é apenas uma igreja, é todo um complexo que foi mandado edificar no século XVI pelo cardeal Dom Henrique, que na época era o arcebispo de Évora. A Igreja do Espírito Santo apresenta-se agora renovada na cidade de Évora após uma profunda intervenção de restauro que durou 3 anos. Este foi o local escolhido para uma visita dos serviços da Conferência Episcopal Portuguesa, que ali puderam apreciar esta proposta renovada da arte religiosa, uma riqueza patrimonial que queremos hoje partilhar também consigo. Sejam aqui muito bem-vindos à Igreja do Espírito Santo. Esta igreja e o restante complexo é mandado construir no século XVI, por ordem do cardeal Dom Henrique. Ele, na altura, desempenhava aqui as funções de arcebispo na cidade de Évora. E nós, neste complexo, temos, na outra extremidade, o Colégio Menor de Nossa Senhora da Purificação, que é o seminário, um pequeno palácio e a parte do Colégio Maior do Espírito Santo, que é hoje a Universidade. E o cardeal Dom Henrique vai entregar a administração e a jurisdição deste complexo à então criada Companhia de Jesus. Este complexo é o terceiro complexo a ser construído na Europa para os jesuítas, mas é o primeiro com estas características de possuir um colégio menor e um colégio maior associados também a uma igreja. A iniciativa do cardeal rei vem no impulso do seu pai, o rei Dom Manuel, que na cidade tinha já reconstruído a igreja e o convento de São Francisco e o Paço Real. O seu filho quer também deixar a sua marca na cidade e ordena a edificação da Igreja do Espírito Santo e o complexo que tem a norte o atual Seminário Maior da Arquidiocese e ao lado o antigo Colégio Maior do Espírito Santo, que é hoje a Universidade de Évora. E o cardeal vai entregar a administração e a jurisdição deste complexo à então criada Companhia de Jesus. E este complexo tem uma particularidade. É o terceiro complexo a ser construído na Europa para os jesuítas. O primeiro é o complexo de Roma, o segundo aqui em Portugal, o Colégio das 11.000 Virgens em Coimbra, onde se encontra hoje a C9, e depois este complexo aqui de Évora. No entanto, complexo com estas características específicas de ter o Colégio Maior e o Colégio Menor, uma igreja e um palácio, é o primeiro no contexto europeu. O templo representa uma renovação na arquitetura religiosa do século XVI em Portugal, em estilo maneirista, amplo e luminoso. Digamos que isto é a nova renovação dos jesuítas para permitirem que a congregação e que a Assembleia se encontre reunida toda dentro do mesmo espaço, ou seja, não querem uma igreja dividida por colunatas nem por galerias, ou seja, este espaço é único e, como sendo um espaço único, toda a Assembleia está congregada e reunida sobre a mesma cobertura. Mas a Igreja do Espírito Santo tem no seu interior 12 capelas laterais e 2 no altar, para além da capela-mor. Quem entra tem logo à sua direita a capela de São João Batista. Um retábulo que resulta da campanha decorativa do século XVIII, simples, da fase inicial do barroco português, tem a particularidade de apresentar elementos das 3 campanhas decorativas. Temos as pinturas murais no teto da campanha primitiva do século XVI, os azulejos da campanha decorativa do século XVII e depois o retábulo já da campanha decorativa do século XVIII. Esta era a capela que estava associado ao culto das relíquias, porque os jesuítas vão ter essa capacidade de renovar novamente o culto das relíquias, que era um culto que esteve muito em voga durante a Idade Média, depois perde-se a partir dos finais do século XIV, inícios do século V, e eles vão renovar esse culto novamente como elo de ligação entre o mundo terreno e o mundo espiritual. E esta era a capela das relíquias. Pronto, temos os espaços para os relicários, infelizmente os relicários perderam-se com as relíquias, e nesse contexto, digamos que esta é a primeira renovação dentro do período barroco feita pelos jesuítas neste contexto e nesta igreja. No retábulo podem ver-se as imagens de São Francisco de Assis, São João Batista e um santo da Companhia de Jesus e também ainda Nossa Senhora
da Conceição. Mais à frente, encontramos a capela de Santo Inácio de Loyola. Aqui, o fogo surge como temática decorativa. Ele é fonte de purificação, não apenas material, mas também espiritual. A decoração desta capela já faz parte da face final da decoração barroca aqui na igreja. Já é uma capela toda ela no estilo joanino, não é? Com toda esta exaltação decorativa e todos estes motivos. A parte inferior, ainda com embrechados em mármore e de outros tipos de pedras, faz parte da decoração primitiva do século XVI, mas depois a talha já é do período barroco, já do século XVIII. Aqui nesta capela temos uma particularidade que eu costumo dizer que os portugueses foram exímios na arte da simulação, que é temos o selhar em embrechados com mármores, mas quando não havia dinheiro simulávamos, que é o caso da mesa de altar, em madeira pintada, mas simulando como se fossem mármores. Avançando pela ala direita, chegamos à capela do Senhor dos Passos, que tem a particularidade de não ter sido originalmente construída nesta igreja, mas ter sido trasladada para este espaço em 1840. Isto era uma capela privada, estava no Convento da Graça aqui da cidade de Évora. Com a extinção das ordens religiosas, o Convento da Graça passa para a administração dos militares, é transformado em quartel e, nesse sentido, a Irmandade do Senhor dos Passos pede autorização para a trasladação dela para esta igreja. Não sabemos em que moldes é que é feita essa trasladação, se o espaço é vendido, se o espaço é cedido. Sabemos que aqui existia uma capela dedicada a São Domingos de Gusmão e esta capela vem para aqui em 1840, ainda está na posse da Irmandade do Senhor dos Passos. É uma capela que é feita no final do século XVII, toda feita em mármores aqui da região. O único elemento que faz parte da capela primitiva é a mesa de altar, que ainda é uma mesa de altar feita em mármore com embrechados do século XVI. A capela é mandada edificar pelo então Marquês de Fontes, que a destina a sepulcro da esposa. Na sequência surge depois a capela de Nossa Senhora com o Menino. Inicialmente esta capela era dedicada a São Francisco Xavier, hoje é dedicada a Nossa Senhora. Nós supomos que se trata de uma invocação de Nossa Senhora de Monserrate, porque tem uma ligação à vida de Santo Inácio de Loyola, enquanto que na outra capela a temática decorativa era o fogo, aqui é o sol. O sol como luz divina que ilumina toda a humanidade e permite que a humanidade possa continuar a viver. E aqui o Sol também tem uma conexão ligada a São Francisco Xavier, atendendo que é o grande apóstolo do Oriente. E como o Sol nasce no Oriente, há feita esse contraponto de onde nasce o Sol com o santo que vai ser o grande missionário e o grande apóstolo das Índias. A quinta capela, no nosso roteiro, é dedicada a Cristo crucificado. Esta imagem inicialmente encontrava-se ali naquele altar do lado direito, ainda é uma peça do século XVI, e quando há a renovação, já no período barroco, é feito este retábulo de propósito para receber esta imagem, porque este retábulo tem a particularidade de ter um conjunto de cartelas com os instrumentos alusivos à paixão de Jesus, ou seja, temos o martelo, temos a turquês, em cima temos os 3 cravos e depois no topo a coroa de espinhos. É um retábulo que faz parte logo da face inicial decorativa do barroco, ou seja, o primeiro retábulo a ser construído é o da Capela de São João Batista e este faz parte logo imediato, é o terceiro retábulo a ser construído após o altar de São João Batista. A riqueza expositiva deste templo renovado leva-nos agora até à Capela da Glorificação da Virgem. Esta capela tem uma particularidade. As pinturas murais que temos aqui de lado ainda são do século XVI, passam por trás da talha e são a continuação da pintura do teto.
e temos a particularidade de ter 3 pinturas, uma do século XVI e 2 do século XVII, que faziam parte da campanha primitiva das capelas aqui da igreja, ou seja, durante a última intervenção de conservação e restauro, chegaram à conclusão que a decoração inicial do século XVI, nas capelas não existiam retábulos, o que existia eram pinturas ou esculturas, porque grande parte dos retábulos foram desmontados e acharam estranho não existirem vestígios de retábulos primitivos. O que existia era pintura mural e apoios para pinturas ou para esculturas. E então temos uma pintura alusiva à Última Ceia, atribuída à oficina de Gregório Lopes, do século XVI, e 2 pinturas do século XVII, ou seja, um Calvário e um Pentecostes. Construída em finais do século XVI por necessidade de apoio ao culto em virtude do espaço da sacristia antiga se revelar exíguo para albergar clérigos, seminaristas e lentes, que eram em grande número, surge a sacristia nova, que é um dos motivos de interesse e de visita obrigatória nesta igreja. Esta nova sacristia tem a particularidade de ter este teto magnífico. Neste teto temos episódios alusivos à vida de Santo Inácio de Loyola. O primeiro episódio centra-se precisamente nesta cartela, em que temos uma alusão à Batalha de Pamplona, em que Santo Inácio é ferido e durante a sua recuperação ele tem uma visão de São Pedro que lhe diz: a tua guerra não é a guerra das armas, mas sim das palavras. E depois o ciclo vai-se iniciando. Temos aqui a estadia de Santo Inácio em Monserrate. Ele ainda tem ali a perna enfaixada, ainda está a recuperar dos ferimentos, e tem uma visão de Nossa Senhora de Monserrate, que também o aconselha a mudar a sua mentalidade e ser uma pessoa mais espiritual e ir ao serviço dos mais necessitados. E depois o ciclo segue-se por esta parte de baixo e vai culminar precisamente ali, naquela cartela em que está Santo Inácio perante o seu tutor, o português Diogo de Gouveia, que era reitor na Universidade de Paris. Ou seja, aquele episódio passa-se na Universidade de Paris, em que Diogo de Gouveia aconselha Santo Inácio a dar-lhe ânimo para criar uma nova ordem religiosa que vá combater os ideais protestantes que estão a surgir na Europa Central, com Martinho Lutero e João Calvino. Uma das capelas laterais no altar é dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Aqui a particularidade é precisamente a porta, o sacrário em forma de sol, porque o sol é o símbolo da Companhia de Jesus, não é? O sol representa Jesus como fonte de vida, não só material, mas também espiritual, e há essa particularidade, ou seja, nós estamos num período controverso entre as teorias do heliocentrismo e do geocentrismo, não é? Mas os jesuítas, por eles, já sabiam que realmente era o Sol que estava no centro do universo, daí o Sol ser representado como Jesus e como fonte de vida, e eles aqui tiveram essa particularidade em escolher o Sol como símbolo para o sacrário, porque é o sacrário que guarda as partículas que representam o corpo de Cristo. E digamos que é um altar, apesar de ser relativamente pequeno, mas tem todo um conjunto de elementos decorativos que o conseguem projetar para além do espaço a que está confinado. O altar principal é uma obra dos finais do século XVI em estilo maneirista. Ostenta a representação dos 4 primeiros santos da Companhia de Jesus, ou seja, embaixo, do lado esquerdo, o fundador Santo Inácio de Loyola, do lado direito, São Francisco Xavier, e em cima, do lado esquerdo, São Francisco de Borja, e do lado direito, São Luís Gonzaga. Esta capela, agora na última campanha de intervenção de conservação e restauro, a nível da cobertura do teto, foram colocadas, postas a descoberto, 2 cartelas. A do canto do lado esquerdo faz parte da campanha primitiva do século XVI, a que está atrás com o vermelho e ocre da campanha decorativa do século XVII e depois a outra já da campanha decorativa do século XIX. Esta capela também tem a particularidade de ter estes 2 grandes painéis de azulejos datados de 1631,
ainda ostentam as armas do cardeal Dom Henrique, sendo que ele já teria falecido há mais de 50 anos. E temos que ter em consideração que estes dois painéis simulam duas grandes tapeçarias bordadas a fio de seda e a fio de ouro. Ou seja, nós estamos num período em que o rei de Portugal é o rei de Espanha, a riqueza já não fica aqui, a riqueza vai para a Espanha, e os portugueses exímios, como são na arte da simulação, através da arte da azulejaria, vão simular aqui a existência de duas grandes tapeçarias para decoração da capela. Depois o topo, temos dois painéis de azulejo em azul imbreco, já do período do século XVIII. A outra capela lateral do altar é dedicada a Nossa Senhora do Socorro e ali encontramos referências aos povos do Brasil. Temos aqui uma representação de umas figurinhas pequeninas que têm uns tocados de penas, uns cocares. É uma alusão aos povos do Brasil. Também era uma maneira de mostrar aos missionários que iam para o Brasil como é que eram esses povos, como é que eram os seus usos, como é que eles andavam vestidos. E digamos que a particularidade que este altar tem é precisamente esta alusão a esses povos indígenas das terras do Brasil. Começando agora a percorrer o lado oposto desta igreja, encontramos a Capela do Fundador, mandada edificar pelo cardeal Dom Henrique para a sua última morada. Ele expressou que quando morresse queria vir para aqui e daí ter mandado fazer esta capela e este túmulo. No entanto, pela morte trágica do sobrinho, o rei Dom Sebastião, ele torna-se rei e quando morre tem que ir para o Panteão Régio no Mosteiro dos Jerónimos. Ainda 5 capelas que começam pela dedicação a São Sebastião e que têm entre si alguns elementos comuns. A particularidade destas 5 capelas é que apresentam ainda as pinturas murais do século XVI. A nível da estrutura é granito e temos pinturas a simular mármores, porque o mármore é uma pedra muito mais nobre e praticamente é o que temos de decoração. E depois decoração com medalhões e também simulados de mármores a nível das abóbadas. Continuamos com as simulações de pinturas sobre madeira a imitar embrechados de mármores e esta capela é alusiva a São Sebastião, e as restantes são muito semelhantes, são muito idênticas. Na Capela de Santa Ana, Nossa Senhora já caminha pela mão da Mãe, contrariamente à maioria do figurado, em que esta surge ao seu colo. A Igreja do Espírito Santo foi alvo de uma profunda intervenção de restauro entre janeiro de 2020 e janeiro de 2023, e onde foram postas a descoberto algumas pinturas murais. São pinturas murais em técnica de fresco do século XVI. Sabia-se da existência delas, mas não se sabia se cá estavam ou não. Elas estavam tapadas por pinturas sobre tela. Isto porquê? Porque os jesuítas vão se manter aqui neste complexo desde a constituição deste complexo até à expulsão por ordem de Marquês de Pombal em 1758. E quem vem ocupar este espaço é a Ordem Terceira de São Francisco. E digamos que são os franciscanos que vão criar esta nova campanha decorativa com estas molduras e com as pinturas que estavam por cima. O que nós temos nas pinturas sobre tela não são cópias das pinturas murais. E não sabemos se os franciscanos quiseram esta nova campanha decorativa por estas pinturas já estarem em muito mau estado ou se foi por uma questão teológica em que estas pinturas tinham mais a ver com os conceitos dos jesuítas e os franciscanos quiseram uma coisa que se adaptasse mais aos seus conceitos. Desta vez, os visitantes representavam também alguns importantes setores da ação pastoral da Igreja, pelo que esta oportunidade foi estímulo para algumas propostas. Foi um belíssimo encontro de diálogo com a cultura e, simultaneamente, também uma interpretação e uma hermenêutica para nós crentes do ponto de vista da fé. Posso concordar consigo no sentido de dizer que foi um belíssimo encontro também de anúncio, de dizer para nós adultos que trabalhamos nos serviços da CEP, um belo encontro da arte e da nossa história.
também não deixa de ser um ótimo encontro e uma ótima motivação para catequistas, para professores de educação moral e religiosa católica, professores das escolas católicas, através da arte, através da nossa cultura, fazerem esta promoção de uma humanidade nova e também, no caso da catequese, de uma sempre e mais firme anúncio e proposta de Jesus Cristo. Entre os visitantes, também aqueles que têm a seu cuidado os bens culturais da Igreja. Aqui foi um belíssimo exemplo de como a beleza está ao serviço da fé, da espiritualidade, da relação com Deus, e esta intervenção nesta igreja, esta intervenção recente, mostra-se exemplar, porque de facto revela a história sem pôr em causa a sua dignidade, antes pelo contrário, reforçando essa dignidade deste espaço que nos traz a via da beleza ao serviço da fé e que nos interpela, sendo uma igreja já com alguns séculos, que nos interpela hoje. Temos aqui muitas referências à multiculturalidade, à mundivisão dos jesuítas, e estas referências são exemplares. A arte é para viver, é para contemplar, e aqui surge num espaço que não é simples museu, mas uma igreja de portas abertas. É uma igreja que continua a ter a celebração, penso que até é a celebração diária, e que abre as suas portas para os visitantes, sejam eles turistas, sejam pessoas que durante o dia queiram vir também fazer as suas orações. E depois é uma igreja que está de portas abertas e que é uma igreja que está devidamente restaurada, porque foi objeto de um processo de intervenção ao longo de 3 anos, entre 2020 e 2023, e que foi uma intervenção de todo o conjunto que nos permite realmente hoje observar este património devidamente restaurado, e isso também é muito importante. A responsável pelos bens culturais da Igreja Católica sublinha a necessidade da articulação entre a oferta cultural. Seria muito importante que nestas situações onde temos uma cidade que tem aqui uma concentração de espaços religiosos tão interessantes, que estes espaços religiosos se unissem, criassem bilhetes comuns, porque, portanto, em que um único bilhete tirado num desses sítios permitisse realmente a visita aos vários espaços. Temos que trabalhar nós, a Igreja, também em comunhão nesta perspectiva do nosso património, e por isso aqui Évora é o exemplo onde a Sé, São Francisco e agora aqui a Igreja do Espírito Santo teriam tudo a ganhar se houvesse essa articulação entre os vários espaços. A Igreja do Espírito Santo, em Évora, um património renovado que espera por si. Na proximidade das férias, vale então a pena reservar espaço para a cidade de Évora.